Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Casagrande e eu estou aqui hoje representando o time Manceira com o projeto Veículo Black Box, time da Faculdade UniSociesc de Joinville, composto pelos alunos Lucas, que sou eu, pelo Eduardo Garcia, que não se encontra aqui no momento, e tendo como mentor o professor Paulo Manceira, ok? Então hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto, o que é o nosso projeto, como funciona o nosso projeto e também fazer uma demonstração de como se encontra o nosso protótipo, o nosso desenvolvimento e assim por diante, tudo bem? Então, para começar essa apresentação, primeiro eu vou começar abordando um pouco sobre o contexto, né? Da onde que chegamos a essa ideia, porquê do nosso projeto. Partindo então para o final, onde faremos uma demonstração, demonstraremos como o nosso protótipo está funcionando. Tudo bem? Então, para começar, eu gostaria de mostrar para os senhores alguns índices do DataSUS, né? Como vocês podem ver na tela, temos aqui os índices estatísticas retirados do DataSUS referentes ao número de feridos graves em acidentes de trânsito. O que eu quero demonstrar aqui é que desde 2008 até 2014, esse número de feridos graves, né, que também representa o número de acidentes de trânsito, eles cresceram exponencialmente ano após ano, o que é realmente muito preocupante, né? Devido às consequências que esses acidentes nos trazem, tanto por prejuízos reparos na via, ocupação de leitos hospitalares, perdas de entes queridos e assim por diante, tá? Vocês também podem ver na tela que em 2008 a gente teve uma queda bem drástica aqui, né? Isso aqui provavelmente foi em razão à lei seca que entrou em vigor em junho de 2008, ok? Mas o que eu quero salientar aqui é que desde 2008 até 2014, esse aumento que a gente teve no número de acidentes de trânsito, ele cresceu exponencialmente e que nos traz muitas consequências. Tá? Seguindo essa linha de contexto, uma investigação de um acidente de trânsito, ela busca sempre entender os fatores e as causas que levaram esses acidentes a acontecer, para então propor soluções que reduzem esses índices que acabei de lhes mostrar, como também minimizam os impactos sofridos pelos ocupantes do veículo. Alguns exemplos dos frutos dessas investigações eu posso citar o desenvolvimento do Centro de Segurança, a própria campanha da Lei Seca, né, é um fruto da investigação desses acidentes de trânsito, como também do ABS, da direção assistida e assim por diante, né? O que eu quero salientar é que a investigação é muito importante nesse quesito para solucionar, como abaixar esses índices altíssimos de acidentes de trânsito, ok? Seguindo essa linha, então, em uma investigação, o perito ou técnico ele pode tanto optar por fazer uma análise do acidente ou por fazer a reconstituição ou reconstrução total do acidente, onde o perito faz uma simulação controlada das etapas que levaram ao acidente a acontecer, tanto por vias de software como também em campo, onde é utilizado atores e assim por diante, ok? E normalmente o que determina a técnica que o perito vai ser utilizado, como também o rumo da investigação, a possibilidade de se fazer uma investigação e também o resultado final dessa investigação, é a quantidade e a qualidade de evidências que foram possíveis de ser coletadas no evento do acidente. Evidências essas que seriam o testemunho das testemunhas, marcas de sulcagem, vestígios deixados do local, fotos retiradas do veículo, marcas de frenagem e assim por diante, tá? Toda investigação, o primeiro desafio de toda investigação é exatamente esse: como coletar uma grande quantidade de evidências e evidências que sejam confiáveis, evidências que sejam exatas, né? O que geralmente não se é possível de se obter. Por quê? Porque, como por exemplo, no caso das testemunhas, algumas testemunhas elas podem ter razões para omitir alguns fatos que aconteceram no acidente para então tentar se isentar de uma responsabilidade, o que já geraria esse testemunho uma prova precária, uma prova que não poderia ser utilizada na investigação. Em casos como citei nas marcas de frenagem, em acidentes onde ocorrem capotamentos, essas marcas de frenagem elas já não podem ser utilizadas para se estimar a velocidade em que o veículo se encontrava antes do acidente acontecer, o que é um problema. Já em relação às fotos elas têm que ser retiradas de ângulos bem específicos para poderem ser utilizadas na técnica conhecida como fotogrametria, tá? Essas fotos, elas também, as características das câmeras que tiraram essas fotos, elas têm de ser conhecidas pelo perito para ele também conseguir validar essas fotos como evidências, o que normalmente também não é muito fácil, né?
não é fácil de se conseguir, né? Portanto, a gente tem várias variáveis que impactam nessas coletas de evidências e que impactam no futuro da investigação, gerando então um problema de como coletar essas evidências o suficiente, evidências que sejam exatas, evidências precisas, levando então ao nosso problema motivador desse trabalho. E também é o objetivo central, principal do nosso projeto, tá? Para resolver esse problema, a gente propõe o desenvolvimento de um registrador de dados para veículos, semelhante àqueles registradores de voos conhecidos como caixas pretas, utilizados em aeronaves, só que no contexto para veículos, né? Onde que nosso dispositivo gravaria tanto os dados internos do veículo, velocidade, aceleração e assim por diante, como os dados externos, né? Gravações de vídeo, GPS e assim por diante, ok? Todos eles sendo gravados em um único dispositivo embarcado que, caso aconteça um acidente ou não, esses dados eles possam ser extraídos pelo perito ou pelo usuário, condutor do veículo, e possam ser utilizados como provas em julgamentos, como provas, evidências em investigações e assim por diante. Tudo bem? Mas então, por que do nosso projeto? É comprovado que é, quando o condutor ele tem consciência sobre um dispositivo dessa característica instalado em seu veículo, ele tende a ser mais cauteloso, tende a dirigir com mais cautela. Logo, esses dispositivos trazem maior segurança, tanto para o condutor como para as pessoas, os pedestres e assim por diante. Outro detalhe, esses tipos de dispositivos, eles provêm uma grande quantidade de evidências e evidências que são precisas, não são estimações. Logo, uma investigação seria mais precisa e mais rica em detalhes. Outro detalhe, a quantidade de dados que seriam possíveis de se obter de acidentes de trânsito seria muito maiores se comparados à quantidade de dados obtidos atualmente, que geralmente são advindos de boletins de ocorrências e assim por diante. Então, a gente teria um banco de dados muito maior para fazer investigações e assim por diante. Tá? Outro detalhe, seguradoras eles poderiam explorar os nossos dispositivos para oferecer modalidades de seguro que são calculadas conforme o condutor dirige. Claro que se o condutor aceitar essas condições, né? Então a seguradora podia utilizar os nossos dispositivos para verificar como o condutor dirige e assim oferecer descontos e assim por diante. Modalidade conhecida como Pay How Drive, que é utilizada nos Estados Unidos, mas não é vista muito atualmente no Brasil. E assim por diante, né? Portanto, nosso público-alvo já envolve desde seguradoras, transportadoras, até mesmo o usuário final e as entidades públicas, que os peritos que vão resolver essas investigações, fazer a perícia no local e assim por diante. Tudo bem? Usável aí por uma grande quantidade de pessoas. Partindo desse pensamento, nosso projeto ele se resume em duas vertentes. A parte de hardware, que eu já falei para vocês, que é uma caixa preta, como também a parte de software, que ficará responsável por fazer a extração dos dados da caixa preta e mostrar todos esses dados já tratados de uma maneira amigável para o usuário final, para que esse usuário, o condutor final, consiga utilizar o nosso dispositivo também, né? Caso ele precise fazer uma isenção de responsabilidade, mostrar que não tem culpa no acidente, ou usar no julgamento, em algum julgamento, e assim por diante, ok? E para começar, eu vou começar falando um pouco sobre o nosso hardware, né? O que é composto o nosso hardware? Vocês podem ver na tela, acabei de colocar para vocês, a arquitetura do nosso sistema de hardware. Nosso hardware ele é composto essencialmente por uma unidade controladora, representada ali como sendo o sistema. Essa unidade controladora ela ficaria conectada diretamente com uma câmera de vídeo comum, um módulo de GPS, um módulo Wi-Fi, que providenciaria aqui uma conexão Wi-Fi diretamente com o software, né? Portanto, o usuário ele poderia obter os dados todos via rede sem fio, diretamente do nosso aplicativo. Aqui uma parte muito importante do nosso projeto, uma interface OBD2, aqui que com essa interface aqui nosso sistema pegaria os dados internos do veículo, todos eles retirados a partir do computador de bordo do veículo, a partir, né, do conector OBD2 do veículo, ok? Um cartão SD para armazenamento dos dados da caixa preta. Esse cartão SD ele seria encriptografado para garantir a privacidade. E também o sensor IMU, composto pelo acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, para a gente conseguir fazer simulações do que aconteceu com o veículo no momento do acidente. Ok? Mais adiante, na segunda imagem, eu mostro para vocês o diagrama de blocos do nosso sistema de hardware. Algo mais específico, né? Como unidade controladora para fazer o protótipo, a gente escolheu o Raspberry Pi, justo porque tem muitas interfaces prontas, é mais rápido desenvolver com o Raspberry Pi. Para o EMU, a gente escolheu o MPU 9250, que daí ele é conectado com o Raspberry Pi via I2C.
Já como o Wi-Fi, a gente pegou um dongle comum, USB mesmo, muito utilizado hoje em computadores e assim por diante. Já para fazer a interface OBD2, a gente pegou o ELM327 USB, que é conectado via interface USB com o Raspberry Pi. Cartão SD é um cartão comum, 32 GB, classe 10. A câmera, já por ser um Raspberry Pi, a gente pegou uma câmera própria do Raspberry, ok? E o GPS é o MTK MT339, que é conectado via UART com o Raspberry Pi. Esse aí seria basicamente como que é a arquitetura interna do nosso dispositivo de hardware. Vale salientar que isso aqui é um protótipo, então, caso a gente desenvolva isso em âmbito real, a gente diminuiria um pouco essa nossa unidade controladora, não seria o Raspberry Pi, mas seria então um microprocessador e assim por diante, ok? Basicamente, seria isso o nosso projeto. Para demonstrar para vocês como é que ele está na atualidade, tá? Eu vou levá-los aqui à caixa preta, que se encontra aqui do meu lado. Deixa eu pegar aqui a câmera aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui temos, então, a nossa caixa preta, né? Nossa Raspberry Pi. Aqui uma câmerazinha de vídeo, né? Do Raspberry Pi. O cartão SD já conectado ali. Tem o sistema operacional nele já. Um módulozinho GPS, aqui o MU, e esse carinha aqui é o responsável por fazer a leitura do computador de bordo do veículo, né? Ele vai ligado diretamente no conector OBD2, né? Ficaria conectado diretamente no veículo. A partir dele a gente pegaria os dados internos do veículo. E basicamente seria esse o nosso dispositivo de hardware, ok? Deixa eu posicionar aqui a câmera de novo aqui. Aí, beleza. Continuando então, explicando o hardware, vou mostrar para vocês como é que seria o software, né? Então, mostrando aqui o nosso aplicativo, a parte do software, eu abri aqui a tela inicial do nosso aplicativo, né? Em suma, o nosso aplicativo seria um Windows Universal App, que seria adaptado para os dispositivos como desktop, tablet e mobile, né? Ele rodaria nos 3 dispositivos, tá? Aqui então temos a tela de login, onde o usuário entraria com seu usuário e senha. Ele logo se logaria no sistema, então o sistema começaria a fazer a conexão com a caixa preta, né, com o dispositivo de hardware. Essa conexão ela ficaria invisível ao usuário, tá? Nesse caso, o nosso hardware ele está configurado como sendo o access point, então, seja um celular, um desktop, a aplicação onde estiver rodando, ela vai se conectar diretamente com o access point da caixa preta e faria toda a extração automática dos dados gravados pela caixa preta, faria toda aquela parte de descriptografar os dados e assim por diante, tá? Isso invisível ao usuário. Logo, a partir dessa extração dos dados, a tela principal do nosso aplicativo ela se abriria, onde que o usuário poderia visualizar esses dados de uma maneira mais amigável, concorda? Então, aqui nessa tela principal, o usuário poderia visualizar tanto as gravações de vídeo gravadas pela caixa preta, as posições GPS já representadas em um mapa, e também todas aquelas informações possíveis de serem obtidas pelo OBD, né? Como a velocidade, a temperatura do motor, o nível de combustível e assim por diante, ok? Ficaria tudo aí numa tela bem amigável para o usuário visualizar, ok? Partindo dessa imagem da tela principal, nós também faríamos simulações no nosso aplicativo, onde o usuário poderia visualizar o que aconteceu com o veículo em determinado momento. Todas essas simulações elaboradas a partir dos dados coletados do MU, né, giroscópio, acelerômetro e assim por diante. Como também, nossa aplicação mostraria alguns dados específicos de uma certa timeline, de um certo intervalo de tempo, né? Seja ele, o usuário quer visualizar os dados de tal tempo a tal tempo, em um intervalo de tempo. Então, nossa aplicação também mostraria esses dados nesse intervalo de tempo junto com uma simulação e assim por diante, ok? Então, esse aí seria o nosso aplicativo, onde que o usuário faria toda a visualização dos dados de maneira amigável, né? E em si, isso se resume ao nosso projeto, né? O veículo Black Box, tanto a parte de hardware, que seria a parte que captaria os dados do veículo, internos e externos, como a parte de software, que extraria os dados da caixa preta, descriptografaria todos esses dados da caixa preta e mostraria para o usuário em uma forma amigável, em gráficos que sejam entendíveis, né? Que o usuário não precisa ter muito trabalho para extrair os dados, ok? Então, esse seria o nosso projeto Veículo Black Box. Espero que os senhores tenham gostado do nosso projeto, que eu pude ter esclarecido como o nosso projeto funciona, e eu lhes agradeço pela atenção e uma boa noite, pessoal. Muito obrigado mesmo pela atenção.